A cidade paraibana do Conde fica na região metropolitana de João Pessoa e, segundo o IBGE, tem pouco mais de 24 mil habitantes. Seu grande potencial é o turismo, por suas belas praias e paisagens. A origem do nome remonta à ocupação holandesa na região no início do século XVII. Com o conde Maurício de Nassau à frente, a ofensiva expulsou das terras os povos originários, os tabajaras e os potiguaras. Mesmo após a retomada da localidade pelos portugueses, permaneceu o nome Conde, em alusão a Nassau. A emancipação para o município acontece muito depois, em 1963. Mas o espírito de colônia segue marcando a vida política da cidade. Em seus quase 70 anos de existência, o Conde repetiu sobrenomes no comando da prefeitura até 2016, quando a eleição de Márcia Lucena mudou o panorama do poder local. O que nós estamos vendo aqui é a mudança de consciência, é a mudança de paradigma, a mudança de comportamento da própria população. Quase 3 anos depois, Márcia era uma das pessoas presas junto com o ex-governador Ricardo Coutinho, de quem era próxima, tendo sido secretária estadual de Educação antes de virar prefeita. A investida acusatória tratou Márcia como condenada desde o início, ignorou provas, limitou sua campanha à reeleição e ilustra o abuso de poder que alimentou a Operação Calvário na Paraíba. Estava o juiz e o pessoal do Ministério Público, né? E aí ele perguntou: a senhora sabe por que está sendo presa? Aí eu falei: ontem eu recebi 13 páginas falando da denúncia, mas eu não entendi. Eu até queria entender por que eu estou aqui. Márcia Lucena foi presa em 17 de dezembro de 2019, acusada de fazer parte de uma organização criminosa que desviou recursos do estado da Paraíba, atuando em favor do esquema como secretária de Educação e depois como prefeita do Conde. As acusações se baseiam em delações premiadas e apontam para propinas em contratos de gestão de hospitais no modelo de organizações sociais, as OSs, adotado em diversos estados do país. Além disso, é acusada de compra de medicamentos com sobrepreço e de livros sem licitação. Eu tenho um sono leve, então eu escutei um barulho enorme, que foi justamente quando eles derrubaram o portão. Então eu acordei, Nanego, meu companheiro, e disse: olha, aconteceu alguma coisa, porque tem um carro aqui, eu acho que é da empresa de energia, né? Porque para chegar assim, na urgência de madrugada, algo deve ter acontecido na região e tudo. Mas logo em seguida a gente escutou eles gritando, né? Polícia Federal, Polícia Federal. O tratamento que o aparato estatal usou foi truculento, desumano e ilegal, condizente com a história de violência e opressão que caracteriza a política no Conde. Do jeito que ela quer sair na mídia quando inaugura uma obra, a população quer ver como funciona uma audiência de custódia. Tudo bem, uma busca e apreensão até acho razoável, visto que eu fui secretária de Estado da Educação do governador Ricardo Coutinho. Mas a prisão, por quê? O que foi que viram, o que foi que entenderam disso tudo? Levada a uma central de polícia, Márcia foi submetida à realidade crua do sistema prisional do país, sem saber do que estava sendo acusada. E essa cela foi assim o lugar mais pesado, eu acho, disso tudo, porque é um espaço absolutamente sujo, né? Cheio de fezes, era cocô no teto, no chão, na parede, em todo canto, né? E uma meia parede separando o lugar
lugar onde você podia fazer suas necessidades, que era um buraco no chão. Não é um buraco assim também, é um cano, né? Uma coisa feita para isso, né? E um no teto, que era da onde saía a água na hora do banho, né? E daí uma cama de cimento, e lá nós passamos a noite, até o outro dia de manhã, quando vieram nos buscar para levar para a audiência de custódia. Mas a audiência se mostrou mais próxima de uma sessão da Inquisição do que a condução de um processo imparcial. Quer esclarecer alguma coisa? Eu queria, na verdade, mas eu acho que isso vai acontecer no processo, ser esclarecida, né? E esclarecer apenas que eu estaria totalmente à disposição, se tivesse sido chamada, para responder absolutamente qualquer coisa. Eu só fui chamada na medida em que fui presa, no momento exato da prisão. A senhora foi chamada exatamente para esclarecer alguma coisa. Não é o judiciário que tem que esclarecer nada para a senhora, não. A senhora inverteu as coisas, né? Mas a senhora que tem que esclarecer, não só o judiciário, como a população. Essa formulação de pensamento, ela é aterrorizante. Ela é aquele Estado totalitário, próprio do fascismo. Olha, eu não tenho satisfação alguma. Como você não tem satisfação alguma? Eu estou preso. Estou privado de liberdade. E eu não tenho o direito de saber por que eu estou privado de liberdade. Talvez porque não houvesse razão alguma para essa privação. E que ela tenha se dado pela privação para a afirmação do poder. Olha, eu estou te pisando. Como servidor público, tendo nas mãos o poder que lhe é dado pelo Estado, imagina o tamanho do poder de um desembargador, o tamanho do poder de um representante do Ministério Público, poder que não é dele, que ele às vezes pensa que não é dele, é do Estado. Ele é um servidor. Ele lança a mão desse poder para destruir alguém. Isso parece saída de ficção. Mas não é. Né? Saiu de uma audiência em que uma pessoa real estava numa audiência real. Né? A vida devastada, presa. Para as mulheres, a cobrança é muito mais dramática. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, quer ver? Que é essa. Sou eu. Sou eu aqui, de pé, inteira, verdadeira. Sou eu aqui, aprumada e atenta às rajadas de vento, aos movimentos. Sou eu aqui, lambendo as feridas, focando o olhar, pronta para a partida para algum lugar. A prisão foi decretada sem que Márcia fosse chamada para depor e aconteceu 3 dias antes do recesso judicial, dificultando as ações da defesa. Foi preciso recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para conseguir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A denúncia apresentada pelo Ministério Público 24 dias depois da prisão se refere à organização criminosa, citando crimes que seriam denunciados apenas meses depois. Ou seja, a conclusão de que as 35 pessoas presas agiam em associação é feita antes mesmo do detalhamento dos crimes que teriam sido cometidos e que foram objeto de denúncias específicas. O principal elemento apontado pelo Ministério Público como prova de que Márcia Lucena fazia parte do esquema é a adoção pela Prefeitura do Conde do modelo de OS na saúde, em troca de R$100 mil recebidos do delator Daniel Gomes da Silva. Mas as OS nunca foram implementadas na cidade. No que se refere à Secretaria de Educação, o Ministério Público diz que Ivan Buriti, então secretário adjunto estadual de Turismo, era o elo entre empresas e compras realizadas pelo governo. Mas o Ministério Público também escreve que ele não tinha qualquer relação com a pasta de educação, semeando mais dúvidas que explicações. Ivan Buriti também fez delação premiada após ser preso, em outubro de 2019.
Sua delação é noticiada na imprensa em janeiro de 2020 e lhe rendeu o direito de responder o processo em liberdade. 2 meses depois, ele sofreu um derrame cerebral. Agora, o mais novo capítulo envolvendo a política de Conde teve a renúncia do vice-prefeito Temístocles Ribeiro, do Patriota. De acordo com a acusação, a renúncia do vice-prefeito, que era contra as OSs, impediu que o modelo fosse concretizado no Conde, mas não explica por que a saída de alguém contrário à ideia dificultou a instalação das OSs. O Ministério Público passou então a justificar as medidas contra Márcia nas compras de medicamentos feitas junto ao Lifesa, o laboratório estadual. A denúncia relata sobrepreço de mais de R$200 mil em compras feitas pelo Conde com o laboratório. Mas um estudo elaborado por Amaury José Rezende, pós-doutor pela University de Gießen, demonstra fragilidades na nota técnica da Controladoria Geral da União usada pelo Ministério Público na denúncia. Entre outros problemas, o estudo indica que, dos 79 itens comprados do Lifesa, apenas o preço de 48 deles foi levado em consideração na hora de calcular o valor pago. Além disso, somente 8 atas de preço foram examinadas quando existiam mais de 3 mil compras realizadas por mais de 40 municípios paraibanos no mesmo período. E a conclusão é de que as aquisições feitas pelo Conde resultaram em economia de mais de R$400 mil aos cofres públicos. Mesmo considerando apenas os 48 itens usados pela CGU, a economia supera os R$300 mil. Tais informações, contudo, foram ignoradas pela Justiça até agora. O Ministério Público transcreve nas denúncias contra Márcia Lucena um diálogo com o delator Daniel Gomes da Silva, em que ele fala de R$100 mil para a campanha eleitoral de 2016. O diálogo, de 6 de setembro, quando Márcia não ocupava cargo público por ser candidata a prefeita, tem 23 trechos indicados como ininteligíveis na transcrição. O teor da conversa gira a maior parte do tempo em torno da campanha e das dificuldades que Márcia teria ao assumir o cargo. Qualquer suspeita sobre a conversa, portanto, deveria ter sido tratada como investigação eleitoral e não crime comum. Agora, se o país tem justiça eleitoral, você transforma isso em crime e manda para a esfera do judiciário normal? Não, a esfera é a justiça eleitoral. Em um dado momento da conversa, comenta-se sobre a simulação de um incêndio para a queima de arquivos da prefeitura, apagando registros públicos para dificultar a futura gestão de Márcia. Mas os investigadores não se interessaram por apurar a história. O Constituinte de 88 criou um Ministério Público no Brasil com atribuições que outros ministérios públicos não têm na Europa, nos Estados Unidos, porque espera desse Ministério Público uma posição de proteção em relação ao regime democrático e aos direitos fundamentais. O Ministério Público não está aí para atacar a democracia, mas sim para protegê-la. Outra acusação contra a ex-prefeita é de ter comprado livros superfaturados para abastecer o caixa de propinas da organização criminosa. Mas a aquisição se deu através de adesão a atas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como a própria denúncia informa, ou seja, se houve irregularidades, elas aconteceram no fundo, não na adesão da Prefeitura do Conde. Além disso, os investigadores ignoraram a melhora nos indicadores da educação no município. Em 2017, quando Márcia assumiu, o Conde ocupava a posição número 155 do estado no ranking do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nas séries iniciais de ensino. Em 2019, saltou 88 posições e passou a ocupar o 67º lugar na lista de cidades paraibanas. No primeiro ano, de 2017 para 2018, foi 120% o aumento de matrícula, pelo trabalho que nós fizemos aqui na educação. Então, fui buscar apoio de Sobral, que, por sua vez, me indicou a Fundação Lehman, e a Fundação Lehman fez o trabalho aqui gratuitamente, né, para poder a gente ver o quadro da situação educacional do município, que essa era uma coisa que eu me cobrava muito, porque eu sou professora,
Então, 5% de alunos leitores na rede só, né? E eu deixei com mais de 90% de alunos lendo na rede. O único problema é que nossas elites oligárquicas são craques em montar farsas. Então, eu às vezes digo que talvez os meus netos ainda sejam obrigados a conviver com as fraudes construídas pelas elites oligárquicas desse país. Isso é muito triste. Márcia Lucena também foi prejudicada na disputa à reeleição em 2020, o que possibilitou a volta ao poder de antigos grupos políticos. As decisões judiciais a impediram de sair de casa à noite e nos finais de semana e no horário comercial. Havia o expediente na prefeitura. Essas condições limitaram sua campanha eleitoral. Foram mais de 2 anos usando tornozeleira e a permissão para ir à vizinha João Pessoa só saiu no final de dezembro de 2021. Mas a derrota nas urnas não se compara à dor da perda do pai, cuja convivência em seus últimos dias ficou limitada pela Calvário. Do que ele foi para frente do presídio, porque teve um movimento na sexta-feira antes de eu sair, intenso, muita gente na frente do presídio, a meu favor. Mas eu quero pisar fora, eu quero pisar com energia, eu quero lutar por todos vocês pela liberdade de Márcia. Muito mais do que isso, lutar pela liberdade desse país, porque o exemplo dela é muito importante para que a gente possa sentir que o que está acontecendo aqui pode acontecer com qualquer um. A grande violência que se pratica contra a grande injustiça que se perpetra contra fere o direito de todos. Essa, portanto, é uma luta em defesa de nós próprios. É a revolução que se está fazendo na cidade do Conde, que isso é que está incomodando, isso é que está agredindo a velha política, isso é que está chamando a atenção. Então, nesse processo, o meu pai acelerou com o processo da doença e chegou a falecer. E não viu nem nada disso, né? Não viu nem eu poder sair de casa. Ele não viu. Né? Ele morreu antes de eu até poder sair de casa aqui no Conde. Eu sempre tive uma relação muito próxima com meu pai. Desde menina, muito. A gente construiu muita coisa junto. Então eu não pude cuidar dele. Eu não me queixo, não é dele ter morrido. Eu não digo que ele morreu por causa disso. Né? Mas assim, eu queria ter cuidado dele. Entendeu? Quando você me empurrou pro abismo, não imaginava que eu sabia voar. Não julgo a sua intenção, mas hoje eu digo pro meu coração: que bem que você me fez ao me empurrar.